Meu povo, chegou o grande dia. Chegou o grande dia do jogo mais importante da temporada, do jogo mais importante da competição, que é esse Atlético Curitiba. E, obviamente, a gente sabe que, pelo fato do jogo ser na Arena da Baixada, tem um peso ainda maior para o torcedor atleticano. E eu queria falar exatamente com o torcedor atleticano nesse momento. Daqui a pouco, a maioria de vocês vai estar na Arena da Baixada. Daqui a pouco a maioria de vocês vai estar tendo oportunidade de apoiar o Atlético, vai estar tendo oportunidade de ser uma voz ativa nesse jogo. E saiba, você é muito importante. O torcedor do Atlético, ele pode desequilibrar um confronto, que é um confronto que ganha até contornos de ser um confronto histórico. Depois de tanto tempo de desequilíbrio no clássico, a gente volta a ter um cenário de equilíbrio entre as duas equipes. Um cenário de equilíbrio na competição, um cenário de equilíbrio que certamente vai pautar a disputa dentro de campo. Então, o torcedor do Atlético que não reconhece o tamanho que ele tem, o torcedor do Atlético que não tem noção de como ele pode fazer a diferença, saiba que você está se subestimando. O torcedor do Atlético, ele é, de alguma forma, o primeiro responsável pela vitória do Atlético no Atletiba. Vá para cantar, vá para apoiar, vá para jogar junto, vá para ser um membro ativo do jogo. Não são todas as torcidas no futebol brasileiro que tem essa capacidade de participar do jogo. Não são todas as torcidas no futebol brasileiro que tem a capacidade de virar mais um jogador. E a gente já viu jogador do Flamengo, jogador do Botafogo, jogador do Vasco, jogador de basicamente todos os grandes clubes do futebol brasileiro mandando o papo reto. Na Arena da Baixada é diferente. E é jogo pra ser diferente. E é jogo pra assumir a responsabilidade. O primeiro ponto que eu trago é esse. Porque, assim, não tem como a gente ignorar tudo que aconteceu ao longo da semana, gente. Não tem como a gente, entender que tudo que aconteceu ao longo da semana foi irrelevante. Não foi. A disputa pelos 1.500 lugares ou pelos 4.000 lugares deu início ao clássico muito mais cedo. E uma disputa que eu espero que não tenha consequências. Uma disputa que eu espero que a segurança pública realmente consiga dar conta desses 10% de torcedores de Curitiba na Arena da Baixada. Eu espero. Pode ser uma situação trágica. A gente, querendo ou não, sabe que existe um mundo de violência entre as torcidas. Ainda mais quando a gente fala de torcidas tão rivais, como é o caso de Atlético e Curitiba, no caso da Fanáticos e da Império. Então, ao torcedor que vai na Arena da Baixada, fica um pedido aqui do canal também. Tome cuidado. Faça com que sua experiência seja a melhor possível, independente do que acontecer em campo. Não entre em cenários que você não precisa entrar. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre campo e bola, que é a parte que a gente mais gosta aqui no canal. E, cara, é um clássico que, óbvio, ele vai se moldando dentro de campo. Eu acho que as duas equipes, elas entram num cenário de uma perspectiva positiva para a competição como um todo, porque eles têm uma característica em comum. Tanto Atlético quanto Curitiba. São times que podem se adaptar. O Coritiba, na teoria, com uma postura mais defensiva, mas se você vê ao longo do campeonato, é o time que tem mais posse de bola do que o Atlético. O Atlético numa postura ofensiva, mas se precisar jogar em transição, o Atlético sabe. Então o confronto, ele vai ser decidido dentro de campo, pelos jogadores, é óbvio, mas ele tem esse viés estratégico. Ele tem esse viés dos detalhes. E aí que entra a minha confiança no que pode vir a ser esse Atletiba. Um jogo decidido pela torcida, que é a questão emocional do jogo, mas pelo Odair,
que vem assumindo um papel, vem fazendo um bom trabalho e vem fazendo esse time ter noção de como se adaptar. Então, o Odair, ele também tem uma responsabilidade muito grande nesse clássico. De motivar o grupo, de fazer esse grupo competir, de fazer esse grupo guerrear, mas de entender a estratégia certa para derrotar o rival. Ah, Thiago, mas qual é a estratégia certa? Existem várias. A gente trouxe aqui ao longo da semana várias maneiras de como o Atlético pode derrotar o Coritiba. Mas a principal estratégia que eu acredito que a gente tem que ter é saber que a bola é a nossa amiga. Óbvio que se a gente der a bola para o Coritiba, um ataque ineficiente ao longo da competição e optar pelas transições, pode ser que a gente encontre os espaços que a gente quer, pode ser que a gente crie a armadilha para usar o ponto fraco do Coritiba ao nosso favor. Mas Atletiba é um jogo diferente. Atletiba é um jogo que o Atlético ele precisa se impor. Atletiba é um jogo que o Atlético precisa impor a superioridade. E quando a gente fala de superioridade, não é nem dentro da competição. Dentro da competição, acho que a campanha do Coritiba é até mais regular. Não tem tantos altos e baixos. Mas aí você fala também de uma postura que o torcedor espera. Uma postura que o torcedor deseja e que esse Atlético ele pode entregar. Se fosse uma postura real, eu falaria aqui com vocês com tranquilidade. Mas não é. Quando você opta por uma escalação com o Juliano, com o Patrick, com o João Cruz no meio campo, 3 jogadores que trabalham bem a bola, que se sentem confortáveis com a posse da bola. Aí você tem o Luiz Fernando no ataque, outro jogador que se sente confortável com a posse de bola. Aí você tem Cauã e Lucas Esquivel, jogadores que se sentem confortáveis com a posse de bola. O Léo, um zagueiro que sai tranquilo com a bola. Aí você pode tirar do banco de reservas Bruno Zapelli, Dudu. Jogadores que se sentem confortáveis com a bola. O Tevez se sente confortável com a bola. A característica desse time do Atlético é de ser um time agressivo, de ser um time protagonista, de ser um time que dá os comandos do jogo. E eu acho que é essa postura que o torcedor espera que o Atlético tenha contra o Coritiba. É essa estratégia que o torcedor espera que o Atlético tenha contra o Coritiba. E eu vou ser bem sincero, é a estratégia que eu também espero. Um Atlético indo para cima, um Atlético tendo a bola, um Atlético tendo paciência para encontrar os espaços certos, mas um Atlético tendo postura. Um Atlético sabendo o tamanho do jogo e o Atlético sabendo o seu tamanho dentro da partida. Esse Atletiba tá longe de ser um clássico facilmente decifrável. Muito pelo contrário. É um clássico que fala sobre a história, é um clássico que fala sobre o confronto direto na competição, é um clássico que fala sobre reconstrução. Então, se o Atlético ganha o clássico, ele tá ganhando muito mais do que 3 pontos. Se o Atlético não ganha o clássico, aí a derrota ela tem algum peso maior. Eu tô ansioso pro jogo. E assim, eu vou dividir um momento com vocês, que eu vivi nas últimas horas. Minha mãe, dona Jaqueline, que eu uso esse espaço aqui pra... Não é nem desejar melhores, mas pra dizer de alguma maneira, quando ela sair do hospital, que, pô, com certeza ela vai ver esse vídeo, que eu tô com ela. Ela infartou nos meus braços na última noite. Literalmente nos meus braços, enquanto eu tentava fazer com que ela chegasse no hospital, ela com uma crise de asma muito séria. Ela tá no hospital, ela vai passar por uma cirurgia no coração. Eu não sei o que vai ser da minha mãe. Eu não sei se minha mãe vai sobreviver. Não sei, de verdade. Eu tô com medo pra caralho. Tô com medo de perder minha mãe. Tô com medo de perder a pessoa mais importante pra mim no mundo. Apesar de achar que vai dar tudo certo. Então esse Atlético ele é muito importante pro momento que eu tô vivendo também. O Atlético tem um tamanho gigantesco na minha vida. Ficam criando narrativa aí que eu não tenho amor pelo clube, muito pelo contrário. Então eu espero que essa vitória venha também pra me dar força.
Porque eu tô precisando, eu tô fraco pra caralho. Eu tô frágil pra caralho. Eu não sei se eu resisto à perda da minha mãe. Então, assim, força, mãe. Força, força. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo pro Atlético dentro de campo também. Tá bom? Tamo junto. É nóis, pessoal.